Por que essa garota tão pouco atraente ainda vive na casa dos pais? Isso é bem irritante. Poderia, por favor, desocupar o lugar imediatamente? Claramente você não pertence aqui. Arrume suas coisas e volte para a casa dos seus pais. Um mês após o falecimento do meu marido, eu me vi morando e cuidando da minha sogra. Essas duras palavras foram dirigidas a mim por duas pessoas. Será que fiz algo errado? Eu estava contribuindo com 3.000 por mês para o aluguel. No entanto, se me veem como um incômodo, vou embora da casa, como desejam. Um mês depois, minha sogra me pediu desculpas com lágrimas nos olhos, mas desculpas sozinhas não resolveriam o problema. Decidi compartilhar um fato surpreendente com ela. Fazia um ano que eu me casara com seu filho, e estávamos morando na casa dela. Meu marido e eu compartilhávamos um amor pelo camping e pelas atividades ao ar livre, o que nos aproximou rapidamente e nos levou ao casamento. Agora, eu estava cuidando da minha sogra, que estava sozinha desde a morte do meu sogro. Sua animosidade inicial se transformou em gratidão, e construímos um verdadeiro laço de mãe e filha. Meu marido e eu tínhamos uma renda decente e estávamos dando 3.000 por mês como aluguel. Apesar disso, surgiram problemas financeiros. Minha cunhada, que não morava conosco, começou a fazer frequentes pedidos de dinheiro. Intervi quando ela pediu ajuda financeira, sugerindo maneiras de reduzir gastos. Meu marido, percebendo a necessidade de sua irmã ser mais autossuficiente, aconselhou firmemente a parar de depender dos pais. Isso criou uma tensão, mas minha cunhada, a contragosto, mudou seu comportamento em relação ao dinheiro. Desde a morte do meu sogro, minha sogra tinha sido mais indulgente com dinheiro, concedendo frequentemente os pedidos dos filhos. No entanto, ficou evidente que minha cunhada estava se aproveitando dessa generosidade, exigindo quantias maiores de dinheiro e tomando controle das finanças da família. Meu marido lidou com a situação. Um dia, enquanto ia trabalhar, ele não se sentia bem e tinha ido ao hospital pela manhã. No início, pensei que fosse apenas um resfriado comum, mas durante o almoço, meu marido ligou, revelando que não era só um resfriado. Haviam descoberto um câncer. Os exames indicaram que o câncer estava bastante avançado, e me disseram que ele teria, aproximadamente, 1 ano de vida. Suas palavras impactantes me deixaram sem fala, e o pânico tomou conta de mim, enquanto meus pensamentos congelaram. Depois de ficar parada por um tempo, a realidade me atingiu com força, e corri para o hospital onde meu marido estava. Naquele momento, ele ainda tinha força suficiente para conversar normalmente. Porém, à medida que o tratamento continuava, sua força foi diminuindo. 6 meses depois, ele mal conseguia falar. 7 meses depois, lutando para respirar, meu marido tentou me transmitir algo importante. O conteúdo de suas palavras foi surpreendente e me deixou em choque. Passei vários dias absorta nesses pensamentos, mas 1 semana depois, meu marido faleceu. Eu não conseguia acreditar. Não conseguia entender o que estava acontecendo. No entanto, após sua morte, estive ocupada com o funeral e organizando seus assuntos. Os dias passaram, e quando pensei que finalmente poderia começar a assimilar a morte do meu marido, um incidente inesperado aconteceu. Tenho algo para conversar. É um bom momento? Perguntou minha cunhada. Claro, sobre o que você gostaria de falar? Quanto sua irmã te contou? De fato, ouvi dizer que surgiu uma vaga em um lar de idosos muito popular e difícil de conseguir. Por que não consideramos colocar a mamãe lá? Meu irmão já não está mais, e deve ser um incômodo para você cuidar dessa velha, não? O sorriso debochado da minha cunhada, enquanto discutia esse assunto, fez meu coração se contrair. Mencionar esse tema logo após a morte do meu marido era no mínimo sem noção. Olhando nos seus olhos, pude notar que ela falava sério. Esta casa é grande demais só para essa velha. Você não acha que é um desperdício?
Se minha família e eu vivermos aqui, você poderia morar sozinha, sem preocupações. Acho que é a melhor opção para todos. Embora minha cunhada não tenha dito explicitamente, seus comentários davam a impressão de que ela estava esperando ansiosamente pela morte do meu marido. A maneira como ela banalizou o falecimento dele e sua atitude desdenhosa em relação à minha sogra já eram insuportáveis. Agradeço sua sugestão, mas não tenho intenção de fazer tal coisa. Pretendo continuar morando com minha sogra, tomando o lugar do meu marido. Quando recusei firmemente, minha cunhada saiu da casa de mau humor originalmente. Parecia que ela via minha sogra como uma fonte conveniente de dinheiro. Então, sua atitude não foi surpreendente. No entanto, honestamente, suas ações tão descaradas me chocaram. Mesmo assim, eu não tinha a intenção de permitir que minha cunhada saísse vitoriosa, nem planejava internar minha sogra em um lar de idosos. Porém, um evento, uma semana depois, abalou minha determinação. Ao voltar do trabalho, encontrei minha sogra me olhando com raiva e minha cunhada sorrindo com malícia ao seu lado. Estou decepcionada com você. Quero que saia desta casa. Como se atreve a planejar internar alguém em um lar de idosos sem me consultar? O que está tentando fazer? Se apoderar da casa? Não, essa não é minha intenção. O que quer dizer com isso? Por que não é honesto? Foi sua proposta, não disse que era verdade. Eu nunca disse tal coisa. Surpresa por essa traição inesperada, lutei para falar, mas consegui expressar meus pensamentos. Estava genuinamente espantada, completamente desprevenida para lidar com táticas tão agressivas. Só porque as coisas não estavam saindo como ela queria, a dor e a tristeza me envolveram enquanto minha sogra me olhava como se eu não valesse nada. Não te considero mais parte da família. Saia desta casa agora, gritou ela, com o rosto cheio de raiva. Parecia que minha sogra não tinha intenção alguma de me ouvir. Entendido. Se é isso que deseja, eu vou embora. Como quer, respondi. Talvez minha cunhada tivesse influenciado, mas, para mim, isso era uma traição clara, já que eu havia decidido cuidar da minha sogra em lugar do meu marido. Rapidamente, arrumei minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. Precisava encontrar um novo lugar para viver e tinha muito o que fazer, mas ser expulsa da casa pela minha sogra me feriu profundamente. Então, decidi descansar na casa dos meus pais por um tempo. Um mês depois, minha cunhada me acusou de retirar dinheiro da conta dos nossos pais sem permissão. Foi você, retirou dinheiro da conta dos nossos pais sem autorização, não foi? Por que não resta nem um centavo na conta? Não diga coisas ridículas. Agora está me chamando de ladra. Finge que não sabe? Se continuar assim, vou chamar a polícia. Vem agora para a casa dos nossos pais. Depois de dizer isso, minha cunhada desligou abruptamente o telefone. Presa nas conspirações de alguém e agora sendo acusada de roubo, já tinha tido o suficiente. Eu havia antecipado problemas com a hipoteca da casa da família. Ainda restavam vários anos de pagamentos a serem quitados. Honestamente, eu não tinha tempo nem energia para lidar com minha cunhada. Queria cortar os laços, mas havia razões pelas quais ainda não podia fazer isso. Ainda havia uma verdade que eu precisava revelar. Com o coração pesado, fui imediatamente à casa dos meus sogros. Assim como no dia em que fui embora, minha sogra me olhava com raiva, e minha cunhada estava lá também, me lançando o mesmo olhar. Você roubou dinheiro da casa ou retirou da conta? Não sei, mas devolva rápido. Vocês dois estavam trabalhando, certo? Então deve haver um saldo considerável. Não. Do que você está falando? Não resta nada da herança do meu sogro. Nós temos coberto todas as despesas de vida e o aluguel. Você acha que a herança cobriria tudo? Minhas palavras deixaram minha cunhada surpresa, e era evidente que havia um entendimento entre as duas. Minha sogra sabia que estávamos apoiando financeiramente a casa da família, mas provavelmente pensou que a herança do meu sogro seria suficiente por um tempo. No entanto, a situação real era muito diferente. Talvez, nesta situação, não seja minha sogra a vítima. Sogra, não foi sua filha quem estava desperdiçando a herança do meu sogro, foi. Nesse momento, a expressão da minha sogra mudou drasticamente. Havia um ar de confusão, como se ela não entendesse o que eu estava dizendo.
mas eu nunca mentiria para enganar os outros. A atitude da minha cunhada deixou claro que o que eu estava dizendo era verdade. Sua expressão mudou no momento em que mencionei a herança, apesar de antes me olhar com desprezo. Eu vi os esquemas que você tem planejado e os atos ilícitos que tem cometido. Na verdade, meu marido me revelou que, desde que começamos a morar juntos, ele passou a gerenciar as finanças da casa. Ele notou uma diminuição significativa na herança que deveria ser recebida por minha sogra e achou isso estranho. Além disso, as frequentes e estranhas solicitações financeiras da minha cunhada pareciam suspeitas para ele, então ele a confrontou. Acontece que ela havia retirado dinheiro em espécie da herança sem qualquer permissão. Na verdade, ela estava roubando. É verdade isso, balbuciou minha cunhada, confusa. No momento em que revelei a verdade, a ira da minha sogra se voltou imediatamente para minha cunhada. Parecia que minha sogra não havia percebido que o dinheiro estava diminuindo gradualmente, já que vivia modestamente desde a morte do meu sogro e nunca prestava muita atenção às finanças. Meu marido, sendo contador, estava ciente até mesmo das pequenas mudanças financeiras. Esse mau comportamento veio à tona quando ele confrontou minha cunhada. No entanto, para minha sogra, sua filha ainda era muito querida, o que levou meu marido a manter tudo em segredo, sob a promessa de que o dinheiro seria devolvido. A razão pela qual meu marido impediu firmemente sua irmã de continuar pedindo dinheiro emprestado à minha sogra foi essa. Eu só descobri isso alguns dias antes de ele falecer, e foi realmente surpreendente, mas parecia ser verdade. Roubar o dinheiro de outra pessoa, mesmo sendo da família. No que você estava pensando? Você não consegue diferenciar o certo do errado. Minha sogra repreendeu minha cunhada. Pare de inventar desculpas, ladra. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho de raiva, como se uma veia fosse explodir. Minha sogra não era alguém que se apegava ao dinheiro, mas tinha um código moral rígido, especialmente severo com atos de maldade e traição. Sua decisão de me deserdar, vendo minha sugestão de uma casa de repouso como traição, também se baseava nesses valores. Esses valores se aplicavam não só a mim, que não era parente de sangue, mas também a sua própria filha. No entanto, eu ainda tinha mais a revelar. Além da grande quantidade de dinheiro que você obteve traindo sua família, você a usou para apostar, não foi? Espere um minuto. Do que você está falando? Minha cunhada fingiu ignorância. Eu investiguei tudo. Você vai entender quando ver isto, eu disse, tirando várias fotos de um envelope. Eram imagens que meu falecido marido havia tirado em segredo, capturando claramente minha cunhada entrando e saindo de um cassino. Seu marido trabalha para uma empresa estrangeira e vocês deveriam estar financeiramente estáveis. Meu marido sempre se perguntou por que você estava tão desesperada por dinheiro. A investigação revelou, inesperadamente, sua dependência ao jogo. Me diga, como foi prazeroso apostar com o dinheiro dos outros? O que é isso? Isso é um abuso. Não é brincadeira. Você está me chamando de ladra e agora isso? Protestou minha cunhada, mas eu ainda não tinha terminado. Há algo mais que preciso te dizer, sogra. Foi sua filha quem sugeriu te enviar para o asilo. Finalmente, havia chegado ao ponto sem retorno. Era o momento de revelar tudo e encerrar esse capítulo. A verdadeira natureza da minha cunhada, que havia passado despercebida, estava prestes a ser completamente exposta. Isso deveria fazer com que minha sogra percebesse que me culpar foi um erro, pensei. Eu não tinha certeza se seria uma prova conclusiva, mas queria que ela visse. Não sei se isso será conclusivo, mas quero que veja isto. Disse, apresentando a minha sogra as mensagens de texto entre mim e minha cunhada. O histórico mostrava inúmeros links e sugestões para asilos, o que comprovava o plano dela. Você realmente planejava abandonar sua própria mãe? Perguntei diretamente. Isso não é verdade, é tudo mal entendido. Por favor, apenas escutem a minha versão da história, implorou minha cunhada desesperadamente. Você planejava mandar sua mãe embora e morar aqui com sua família, não é? Esta casa não é tão velha, ainda está perfeitamente habitável. Quem realmente estava pensando apenas em si mesma, tentando ficar com tudo? Enquanto falava, minha sogra parecia compreender a situação. Ela me olhou com arrependimento nos olhos, percebendo o que havia feito.
Sua voz, antes cheia de raiva em minha direção, agora se dirigia com severidade à minha cunhada. Quão egoísta você pode ser? Depois de todo esse tempo, pagar a bondade com traição? Como você me vê? Não me tome por tonta. Espere, apenas escute. Há uma grande razão para isso. Tentou explicar minha cunhada, mas suas desculpas caíam em ouvidos surdos. Nesse momento, um barulho forte ressoou no corredor, seguido por passos. Enquanto o marido da minha cunhada entrava na sala, ele disse: "Desculpa o atraso, fiquei preso no trânsito." "Está bem." "A sogra, eu não te falei, mas pedi para ele vir. Deixei a chave da casa para que ele pudesse entrar a qualquer momento", expliquei. Surpreendidas pela aparição repentina do marido da minha cunhada, tanto ela quanto minha sogra ficaram perplexas. Rapidamente, expliquei a situação, e o marido da minha cunhada entendeu a gravidade do assunto. Já não era mais um problema apenas entre mim e minha sogra, agora, também o afetava diretamente. "Ouvi tudo desde o começo", disse ele. "Basta de desculpas. Admita seus erros, o que você fez é desprezível e um crime grave." Fiquei em choque quando revisei a conta bancária. "Foi um grande erro deixar você administrar nossas finanças." A atmosfera congelou em um silêncio desconfortável enquanto a ira incrível do marido dela envolvia a sala. As repreensões dele foram intensas, fazendo meu corpo tremer só de ver, mas eu não senti pena dela, de jeito nenhum. Minha única preocupação era garantir que ela devolvesse o dinheiro que roubou e que não pensasse que isso seria o fim. As repreensões continuaram por um bom tempo. Finalmente, ela se ajoelhou para pedir desculpas a mim e a minha sogra antes de sair da sala em desgraça. Segundo o marido, ele havia confiado a ela a gestão das finanças da casa, acreditando que estavam economizando e aumentando seus fundos ao cortar gastos. No entanto, descobriu-se que ela estava apostando todo o dinheiro que economizavam. À medida que sua dependência do jogo piorava, ela acabou contraindo dívidas em seus cartões de crédito e começou a roubar dinheiro da minha sogra para pagá-las. A quantia total que ela devia a várias fontes agora era maior do que o que havia roubado tanto do marido quanto da minha sogra. Ao descobrir isso, o marido decidiu se divorciar dela, mas planejava fazer com que ela trabalhasse para devolver todo o dinheiro que havia roubado. Além do dinheiro da pensão alimentícia de seu filho que ela havia desperdiçado, até que pagasse suas dívidas, ele não tinha intenção de solicitar o divórcio e estava monitorando o comportamento dela constantemente, esperando uma mudança. Parece que dias difíceis estão por vir para minha cunhada. Mais tarde, minha sogra se desculpou comigo pelo mal-entendido. Agora, nos encontramos para tomar chá uma vez por mês. Agora que meu marido faleceu, quero manter uma boa relação com ela, a mãe que o trouxe ao mundo, e apoiá-la até o fim. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.